A primeira coisa é o seguinte, o pudor, ele é, à primeira vista, um sentimento de vergonha que leva a gente a não manifestar algo da nossa intimidade. Só que ele não se estende só a coisas mais indecentes. Muitas vezes ele também está relacionado às coisas boas. Então a gente tem um certo pudor em falar dos nossos dons recebidos, por exemplo. A gente tem uma certa vergonha de dizer que a gente é inteligente, ou que a gente é bonita, né? Ou que a gente é simpática. Em geral, a gente fica um pouco envergonhada de falar essas coisas, de falar bem de nós. Porque é algo da nossa intimidade. Então, muitas vezes a gente tem um pudor de fato a falar dessas coisas. Então, o pudor implica em aperceber-se de que a gente possui uma intimidade e não uma mera existência pública. Então a gente tem algo que de fato a gente precisa deixar reservado para nós, né? Que a gente não precisa mostrar a todas as pessoas. Então ele não se relaciona com a gente só em relação à parte nossa física, mas ele também está relacionado com a parte dos nossos sentimentos, da nossa afetividade. Então, há um pudor, há um cuidado, e é necessário que tenha em relação ao nosso corpo e em relação ao que passa dentro do nosso interior. A gente não pode expressar para as pessoas tudo o que passa no nosso interior, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a escutar com tamanha benevolência e com tamanho cuidado e atenção tudo o que se passa dentro de nós, né? De fato, o coração de cada um de nós é como a gente falava aqui, é um verdadeiro sacrário, em que a gente tem que desatar as sandálias da correia dos nossos pés para a gente poder entrar no coração, no sacrário de cada uma das pessoas. Então a gente precisa ter noção disso em relação a gente mesmo. A gente tem que ter noção em relação às outras pessoas, que a gente não pode sair entrando na vida das pessoas, no coração das pessoas, falando qualquer coisa, se metendo na vida das pessoas, se metendo na intimidade das pessoas, sem levar em consideração o sacrário que é o coração de cada uma das pessoas, o cuidado que a gente precisa ter em relação a cada uma das pessoas. Então, quando a gente não preserva a nossa intimidade, a gente acaba expondo a nossa intimidade aos maus tratos das pessoas e a uma consideração não devida, né? Pessoas que não, de fato, levam em consideração a nossa personalidade, a nossa história, né? Tudo que a gente carrega dentro de cada um de nós, né? O nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, e que é importante que a gente cuide. Então, hoje é muito comum, quando a gente fala de pudor, as pessoas ficarem um pouco com o pé atrás, assim, confundindo o pudor com o puritanismo. Uma coisa do tipo, o corpo como sendo uma coisa feia, como sendo uma coisa ruim, como a gente não pode ver, que é uma coisa que leva muitas vezes para o lado religioso. Mas não se trata disso, não se trata de puritanismo. Mas também a gente não pode tratar o nosso corpo de forma totalmente naturalista, que é isso que tenta se fazer hoje, né? Então, o naturalismo, né, essa mostrar o nu de maneira a fazer com que se supere a possibilidade de ter reações eróticas com o corpo, ou seja, mostra-se o nu para que depois as pessoas não tenham uma reação erótica, né? No sentido de que muitas vezes as pessoas acham que a reação erótica do outro não depende da maneira como eu me porto, mas depende do outro. Óbvio que depende do outro, porque é o outro e é dentro do nosso coração e da nossa cabeça em que tá os nossos maus pensamentos, as coisas ruins que a gente transfere para outras pessoas, sem dúvida. Só que também é responsabilidade nossa a gente não expor as pessoas a esses maus pensamentos, a essas más coisas. Então, esse naturalismo, esse viver, essa pedagogia de fazer com que a exposição aos estímulos de nudez façam com que as crianças superem as dificuldades da adolescência por estarem super acostumadas ao nu, ela é quase que
como é que eu vou dizer? Ela quase ingênua, no sentido de esquecer do que o homem é feito. Então, é quase que tentar fazer com que a gente volte à nossa pureza original, né? Adão e Eva no paraíso, quando não tinham nenhum pecado, quando não tinham nenhuma inclinação ruim, né? Isso não é real. A gente sabe e a gente pode examinar em cada um de nós que a gente tem mais inclinações, quer a gente queira, quer não. Nós temos sim mais inclinações. Há uma dicotomia entre corpo e alma. Com certeza, o nosso corpo e a nossa alma não estão indo para o mesmo lugar. É só a gente perceber o quão a gente, muitas vezes, a nossa cabeça quer fazer as coisas e o nosso corpo não responde. Muitas vezes a gente quer estudar, a gente quer trabalhar bem, a gente quer ser uma pessoa leal, a gente quer ser uma pessoa generosa e o nosso corpo não responde, né? A gente não consegue fazer essas coisas. Porque houve, né, uma quebra, há uma quebra entre corpo e alma. E de fato a gente não consegue, o nosso corpo não responde, a nossa vontade não responde aos nossos desejos da nossa cabeça, né? Porque há em nós inveja, há em nós falta de laboriosidade, há em nós egoísmo, há em nós uma série de coisas que nos impedem a ter uma vida como a gente gostaria, a gente imaginaria ter. E muitas vezes nem imaginar a gente consegue, porque a nossa consciência está tão deturpada que a gente nem sabe o que é o melhor pra gente. Então, a gente tentar fazer com que os nossos filhos vivam uma dessensibilização, ou seja, uma exposição ao nu para que eles não tenham problemas de sexualidade é absurdo. De fato, é não olhar para a antropologia humana e não ver do que o homem é feito, né? Então, essa desensibilização, ela não faz com que a gente olhe para o corpo como ele de fato precisa ser olhado, né? Então, com as nossas debilidades que a gente tem de ser humano, o que a gente faz? Como deveria ser? A gente deveria olhar para o corpo de uma pessoa e a gente deveria conseguir olhar a alma dessa pessoa. Isso seria o desejável. Isso era lá antes, no início do paraíso, era assim. Adão e Eva olhavam um para o outro e não se viam nus. Eles eram capazes de olhar a nudez um do outro e aquilo não os prendia. Aquilo não os dava vergonha. Aquilo não impedia que eles olhassem para a alma um do outro e entregassem-se um ao outro verdadeiramente. Só que teve um momento em que isso foi quebrado. E hoje a gente não consegue olhar para o corpo nu de uma pessoa e olhar para a sua alma. A gente olha para o corpo nu de uma pessoa e a gente é, de fato, absorvido por aquele corpo, mesmo que a gente não tenha maldade no nosso coração, o nosso corpo não... Ele é como se ele tivesse opaco e ele não consegue revelar a nossa alma, ele não consegue revelar a nossa personalidade. Então, não adianta a gente conseguir tentar resolver essa dicotomia mostrando cada vez mais o corpo, forçando o nosso olhar a olhar um corpo nu. Isso não faz com que olhar vários corpos nus não faz com que a gente comece a olhar a alma das pessoas através desse corpo, porque há em nós uma quebra, há em nós uma dissociação que de fato adoeceu a nossa alma. Não fez com que ela fosse completamente ruim, mas a gente de fato, infelizmente, a gente tem mais inclinações. E para cuidar dessas mais inclinações, a gente precisa ajudar o nosso olhar. E a gente precisa ajustar o nosso olhar cobrindo o que precisa ser coberto para que a alma seja exposta. Então é necessário a gente cobrir o corpo para que a gente possa revelar a alma, né? Então a gente precisa treinar o olhar dos nossos filhos para que eles vejam a alma, para que eles consigam mostrar a alma deles e é que eles consigam ver a alma das pessoas nelas. Mas a gente não consegue isso se a gente estiver com o nosso corpo totalmente exposto. A gente precisa, de fato, esconder o corpo para revelar a alma. Não era assim. A gente conseguia, através do corpo, ver a alma. Hoje a gente não consegue. Então a gente precisa, de fato, esconder o corpo para revelar a alma.